Começa agora mais um episódio do Nosso É Bom Pra Quê, falando sobre saúde, qualidade de vida e longevidade. E nesse episódio a gente fala sempre sobre motivação em saúde, que é o que a gente busca, né, a todos os dias. Eu trouxe um tema que é um tema, digamos que rotineiro na vida da psicologia, na vida dos profissionais que trabalham com isso, que é a síndrome do pânico. E ninguém mais, ninguém menos do que a Lara, psicóloga, mestre em psicologia, vai falar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema que realmente requer muitos cuidados e muita atenção, não é isso, Lara? Sim. Olá a todos, agradeço pelo convite, pela oportunidade, tá contribuindo um pouco aqui com esse assunto, que nos dias atuais tem muita força, né? A gente vê muitos casos, muitas situações que, assim, isso é uma questão que envolve, assim, diversas faixas etárias, né? Independente da classe social da pessoa, né? Então, assim, é uma questão, assim, que está relacionada questões pessoais, questões de trabalho, questões de relacionamento, Sim. enfim, né? Então, é uma crescente muito grande. Para quem não sabe, o transtorno do pânico, né, síndrome do pânico, ele é uma subcategoria do transtorno de ansiedade, né? Então, assim, E isso se confundem muito, né? Sim. Muita gente pensa assim, não, eu tô com ansiedade, na verdade é síndrome do pânico, isso. né? É transtorno do pânico. E outra coisa, às vezes, acha que é uma coisa e é outra coisa. Então, existe uma diferença, mas eles estão na mesma linha. Isso, eles estão na mesma linha, digamos, mesmo caminho, né? Caminho. O que acontece? Geralmente, a síndrome do pânico, ela é caracterizada por quando a pessoa está no estado de ansiedade grave, né? Porque, assim, a ansiedade, ultimamente, às vezes, assim, o pessoal, eu estou ansiosa, eu fico ansiosa. A ansiedade, ela é normal, nós precisamos dela, né? A questão é quando ela passa daquele momento, assim, do estável. E quais são as principais características para que você note? Não, eu não estou tendo uma crise de ansiedade, eu não estou tendo, né, um fator ansiedade. Como perceber que você está tendo uma crise de síndrome do pânico? Por exemplo, vou dar uma situação assim. Vamos supor que você vai fazer uma prova, vai ter alguma situação assim que vai prestar algum concurso, alguma coisa, né? Que relacionada assim, que você vai estar, de certa forma, assim, digamos assim, talvez em uma situação de mais vulnerabilidade, né? Então, é normal que naquele período que antecede, né, aquele acontecimento, você fica um pouco mais ansioso. Às vezes você fica inquieto, às vezes assim, você perde o sono, perde apetite, ou come demais, né? Dá uma dor aqui, uma dor ali. Passou aquela situação, voltou ao normal, né? A pessoa estabiliza e tudo mais. A ansiedade, né? Tô explicando um pouco assim da ansiedade, para depois entrar na parte da síndrome do pânico. Então, quando assim, a ansiedade, nessa situação, ela é esperada que a pessoa tenha, né? Por exemplo, passou esse tipo de situação e tudo, e aquilo permanece. Às vezes a pessoa, ela não dorme, ela não se alimenta, ou ela se alimenta, assim, de uma forma compulsiva, né? Ou ela tem, às vezes, algumas crises, assim, de mania, né? Vou dar um exemplo disso. Lavar umas coisas mais voltadas, assim, tipo um toque, né? Sim. Lavar a mão, coisas muito repetitivas, né? Pensamentos, assim, muito, muito intrusos e tudo mais. Então, assim, isso já é uma característica de uma ansiedade mais, assim, digamos assim, generalizada, né? Então, quando chega nesse tipo de situação, assim, é um sinal de alerta já, né? Que ainda não é a síndrome do pânico. Não. Ainda é o sinal de alerta. Né? Já é um alerta, né? Às vezes a pessoa, se ela tem dificuldade em concentração, às vezes ela fica muito irritada, ou ela fica mais assim, num estado mais melancólico, né? Então, isso quando não é tratado, digamos assim, quando a pessoa ela percebe esses sinais, esses sintomas, e meio que assim, é o que mais acontece, né? Deixei passar. Tô muito corrida, é assim mesmo e tudo, né? Então aquilo vai potencializando, exatamente, né? Num determinado momento, dependendo ao tipo de situação que a pessoa possa ser exposta, ao tipo de estresse, né? É quando, às vezes, a ansiedade, ela atinge um grau mais agudo, que é um grave, que é onde tem a síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela é muito... Quais são os sintomas físicos, né? Exatamente, fisiológico. Então, geralmente, assim, taquicardia, medo de morrer,
né? Nossa, vai entrar alguém, vai fazer alguma coisa. Coisas que às vezes, assim, foge um pouco da realidade. Né? Por exemplo, dá um exemplo que aconteceu mais muito. voltado para a imaginação, né? Começa a criar, a mente começa a criar coisas que não tem nem pé nem cabeça. E isso, assim, isso é tão real que isso é somatizado no corpo. Né? Porque às vezes a pessoa ela sente uma sensação de asfixia, ela sente palpitações. E às vezes começa a ver que tem, por exemplo, a gente teve uma paciente que ela via que tinha coisa subindo no corpo dela. Teia de aranha, né? Olha, se eu dormir eu vou morrer. Se eu sair de casa alguém vai fazer alguma coisa comigo. Coisas assim que fogem um pouco da situação. Por exemplo, a gente viu na época da pandemia, quando estava no período ali do lockdown e tudo. Muitas pessoas assim que estavam em casa, estavam se cuidando, não saía nem nada e tudo. E mesmo assim, o medo era tão grande da contaminação que às vezes elas acabavam indo para um hospital por questões de ansiedade, de pânico. Né? Então, criava muitas vezes, né? Um sintoma, né? A mente criava, né? Ela não estava exposta ao risco, né? Às vezes ela não estava trabalhando, ela não estava, né? Ela não estava saindo, nem nada mais assim. Às vezes, assim, pelas informações que ia tendo... Começa a escutar e sentir os sintomas. Isso, né? Então, assim, eu falo... A percepção, né? De sentir os sintomas. Essa situação é muito, assim, engraçada. No episódio do Chaves, tem o seu Madruga, para ilustrar bem, quando eles falam assim, olha, você tá morrendo, você fica assim, você fica assado, você fica desse jeito, então você vai... Eu tô indo embora. Começa a acreditar nisso. Acreditar. Então, assim, quando a ansiedade ela tá muito aguda, é aonde que parte pro pânico. E a síndrome do pânico, assim, ela não tem dia nem hora, às vezes, para acontecer. Quando a pessoa, ela tem os gatilhos. Como é que você explica esses gatilhos? Olha, o que são os gatilhos? Geralmente, assim, quem tem um transtorno do pânico, pode ter acaso, assim, isso é numa anamnese, uma investigação que a gente vai vendo melhor. Pode ser que, às vezes, no passado, a pessoa sofreu algum tipo de trauma, né? Por exemplo, quem passa por situações, assim, de desastre, acidente, alguma perda, assim, uma coisa muito repentina, é comum a pessoa ficar traumatizada, né? Se espera-se que ela fica. Dependendo de como ela vai lidando com aquilo, se ela, às vezes, estiver exposta a algum tipo de situação que às vezes possa remeter aquele tipo de situação que ela vivenciou, é como se desencadeasse. Por exemplo, síndrome do pânico é um lugar que é uma coisa que a gente vê muito em locais, por exemplo, de trabalho. Olha só. Né? Então, é muito comum. No local de trabalho. Às vezes a pessoa, assim, tá trabalhando, né, e tudo e tal, e às vezes é um trabalho mais exaustivo, de ter muita demanda, né, que isso vai numa ansiedade, vai em alguma coisa, dependendo de alguma situação, algum dia qualquer, alguma coisa, ou alguma meta que eu tenho que bater, olha, alguma situação, né, assim, por exemplo, profissionais de saúde. Quais são os profissionais? Eu ia te perguntar isso aí, se você tem uma noção de quais são os profissionais que mais são acometidos. Olha, dentro da minha experiência, assim, de atendimentos, né, que a gente vai vendo, profissionais de saúde em todas as áreas, são aquilo, na casa do ferreiro, espeta de pau, né? Então, assim, enfermeiros, médicos, psicólogos, né? Mesmo quem, às vezes, não trabalha diretamente na linha de frente, às vezes, quem trabalha mais na parte, assim, burocrática, administrativa, também sofre muito isso. O pessoal da educação, professores, né? Cuidadores, pessoas que trabalham mais diretamente ligadas ao cuidado. Os técnicos de enfermagem, né? Então, pessoas que às vezes, assim, exercem cargos ou funções que às vezes, assim, de muita responsabilidade. Agora, me fala uma coisa, a síndrome do pânico é uma coisa que não consegue esconder por muito tempo. A ansiedade você já consegue esconder, né? Já consegue dar uma disfarçada, deixa pra lá. Isso. Mas a síndrome do pânico, não. Não. Chega um tempo, uma hora que... Às vezes ela chega do nada. Por isso que eu falei, às vezes assim, você tá trabalhando, você tá em casa, você foi fazer um passeio, você tá ali com seus amigos e tudo, você tá num momento assim de diversão, pode vir. Né? E tem uma idade, Lara? Olha, geralmente isso assim, começa mais a aparecer no período da adolescência. Né? Mulheres ou meninos ou meninas, mulheres ou homens, será que tem uma estatística que fala assim, quem são? Pela prevalência, tem mais mulheres, né? Mas assim,
com experiência, assim, Mas vai de estar estudos indo, também. né? Uhum. A gente vai ver que tem muitos homens também, né? Então, só que os homens, às vezes, assim, é aquilo, demora mais a procurar, tem mais resistência, mais receio, né? E, às vezes, até crianças também, né? Então, é muito comum que, às vezes, assim, porque, assim, a criança, ela é como uma esponja, Sim. né? Então, assim, ela absorve muito ao que está ao redor. Por exemplo, se em casa, né, há uma situação mais complicada, que às vezes, assim, os responsáveis ali por ela tá tendo uma dificuldade, tá? Às vezes, assim, tendo, assim, uma limitação para lidar com aquela situação, é muito comum, às vezes, a criança ter, né, vamos falar assim, Um escape, né? Uma reação. né? Uma válvula de escape. Isso, às vezes uma criança, tipo assim, de uns 8 anos, 7, que, né, é uma idade que ela já começa a entender melhor as coisas, o que tá acontecendo, né? Mas, assim, a prevalência mesmo, assim, que a gente vê é pessoas, assim, na faixa aí dos 20, 30, né? Começa na adolescência. Então, é como eu falei, porque às vezes é uma coisa de ansiedade que vai chegar em um determinado momento que isso, né, desencadeia de uma tal forma que aí é difícil de lidar. Porque aí o que acontece? Muitas das vezes, por exemplo, às vezes a pessoa, assim, por exemplo, teve um ataque de pânico, né? Ela começa a chorar, eu quero ir embora, eu tô aqui, nós duas estamos aqui conversando, e de repente me dá uma sensação de medo, uma falta de ar. Aline, tchau. Né? Então, tô indo, o que foi? O que aconteceu? Não, nada, não. Né? Muito comum, isso acontece então, muito. O que acontece? A pessoa, às vezes, assim, identificando isso, ela se defende. O que às vezes ela se isola? Né? Ou, às vezes, ela inibe esse sentimento de uma outra forma. Que pode ser, às vezes, através de um vício, através de uma mania. Olha só. Né? Então, assim, então há várias formas que a gente consegue evitar. Ou, às vezes, eu não saio de casa, para evitar encontrar então, por exemplo, algo que pode desencadear ou piorar. Existem fatores que pioram ainda mais a crise. Sim, né? Existem fatores que associados, geralmente, podem... assim, ambientes muito estressores, assim, situações muito complexas. É uma sobrecarga muito grande para qualquer pessoa, mas para uma pessoa que às vezes está vivenciando isso, é muito pior. Né? Então, às vezes, a pessoa, assim, ela chega ao ponto, às vezes, de evitar mesmo de não sair de casa. Que é casos desses, assim, que às vezes, assim, quando você vai fazer um atendimento a essas pessoas, assim, é até um atendimento domiciliar. Né? Porque se for para a pessoa ir no local, ela não vai. Né? E quando ela sai, é quando, às vezes, assim, ela chega uma situação que ela desmaia, alguma coisa, ela vai no pronto atendimento. Lara, e tem um tratamento? Primeiro eu vou te perguntar se tem tratamento. Eu fiz uma busca, porque quando a gente vai preparar uma pauta, né, são tantos assuntos que a gente precisa abordar, e daí eu falei assim, não, deixa eu ver o que as pessoas mais querem saber. E é tanta coisa que você fala assim, meu Deus, não acredito que a pessoa quer saber isso. Eu fiz até uma lista, né? E eles perguntam qual é a idade, eles perguntam o que é que piora, eles perguntam se precisa ficar trancado em casa. É muita pergunta que as pessoas fazem, inclusive em locais que às vezes vai ter uma resposta que não é uma resposta segura. Por isso da importância da gente trazer profissionais sérios, comprometidos, para levar para você uma informação, um conteúdo de realmente valor, que digamos que a gente tem um valor científico e baseado em evidências, mas um valor de um profissional, porque faz a diferença. Porque as pessoas, elas se jogam na internet, principalmente quando estão em crise, e elas fazem várias perguntas. E muitas vezes as fontes das respostas podem deixar eles ainda mais, né? Isso, aumentar ainda mais o estressor. Exatamente. Né? Então, isso é muito importante, né? Gera muito confusão. Às vezes, aquilo que, às vezes, assim, que a pessoa tá buscando algo para ajudar, mas acaba atrapalhando. Exatamente. Né? O que acontece muito. Né? Até com diagnósticos, né? Que a pessoa pega um laudo, não entende, joga na internet... E de repente, nossa, pode ser isso. E também desencadeia problemas psicológicos, esse estresse. Então, assim, tem tratamento, né? Estou respondendo a sua pergunta, primeiramente, tem sim tratamento. Qual que é o tratamento? Qual tipo de tratamento? Assim, Aline, a primeira coisa, quando a pessoa, às vezes, assim, quando ela não sabe que tem, certo. Né? Ela não tem vamos falar, um diagnóstico, né? Porque, assim, para você também fazer um diagnóstico fechado, é necessário fazer uma avaliação, um acompanhamento, né? Para também, assim,
dá um respaldo maior, Claro. né, para o paciente e tudo mais. Então, geralmente, por exemplo, quando a pessoa ela tem uma crise aguda, né, aguda, grave de ansiedade, Sim. que é a síndrome do pânico, qual é o primeiro lugar que ela vai? É num pronto atendimento. Sim. Lá na triagem. Né? É na UPA, Sim. é na UAI, Sim. é no pronto-socorro lá do plano de saúde. É o primeiro E lugar muitas vezes que ela vai. passa pela triagem. Eu te digo que eu já, né? Aham. Eu atuei nessa parte. Sim. Eles não sabem, às vezes, explicar Isso. o que tá Isso. acontecendo. Então, porque às vezes os sintomas que a pessoa tem é muito semelhante aos sintomas de um infarto. Pode ser que a pessoa, às vezes, está tendo ali um princípio de um infarto e pode ser uma síndrome do pânico. Então, assim, é uma linha muito tênue, Certo. né? Então, naquele momento ali, né, se você pensa numa pessoa dessa, vai num pronto-socorro lotado, né? Sim. Então, assim, a gente sabe como que Quer prioridade porque sente que tá morrendo. né? Então aí fica aquela dúvida de ambas Sim. as partes, tanto da pessoa quanto do profissional, né? Então fazendo aqueles exames na triagem, aferição de pressão, Sim. né? Uma anamnese básica, alguma coisa, a partir disso aí já vai tendo Sim. um descarte, né? Depois vai fazendo, né, exames mais assim, Detalhados, mais detalhados, né? um eletrocardiograma, né? Vai fazendo uma investigação, né? Descartada a hipótese de um infarto, alguma coisa assim relacionada, né? Um Cardiovascular, problema cardíaco, assim, né? Aí trabalha-se com a hipótese da ansiedade, síndrome do pânico. A partir disso aí, o que acontece? Geralmente o paciente ele é encaminhado para um Sim. psiquiatra e para um psicólogo, né? Então, geralmente a pessoa, quando ela tem uma crise de pânico, que ela nunca teve, né, que às vezes ela acha que é uma ansiedade. Então, assim, o primeiro lugar que ela não vai no psicólogo, dificilmente. Ela vai no psicólogo, ela vai no psiquiatra, ou ela vai num plantonista do pronto atendimento, ou ela vai num clínico geral, algo do tipo, né? Então, assim, a porta de entrada para esse pessoal são esses lugares, né? A partir dali, às vezes, dependendo como a pessoa está, a crise que está da pessoa, ela é medicada, né? Ela tem alguma medicação ali para dar uma tranquilizada, para dar uma estabilizada. É a partir daí que se começa o acompanhamento. Aí que é uma parte, assim, muito importante, que é onde as pessoas têm muita dificuldade. Sim. Né? Que a gente tá falando é o encaminhamento pro CAPS. Isso, né? E aí, às vezes, as pessoas não entendem que é um acolhimento, Aham. né? E tem um estigma. Isso, né? Então, E assim, onde lá ele consegue Isso. entender ainda mais sobre não somente Sim, a síndrome do sim, pânico, sim. como tantas outras. sim. Então, assim, aí patologias. tem a questão, né, do estigma, às vezes, ir caminhada pro CAPS. Sim. Mesmo se a pessoa, às vezes, fala assim, não vou pro CAPS, mas assim, mesmo fala, eu vou num psiquiatra, Sim. tem muita resistência, Tem. né? Porque dependendo do momento que a situação tá acontecendo, porque às vezes a crise, ela pode ir se repetindo. Sim. Né? Às vezes, durante um dia, ela pode ter vários momentos. Por exemplo, às vezes, assim, ó, toda manhã, quando eu acordo, eu tenho uma crise. Todo dia, na hora do almoço, eu tenho uma crise. Todo dia, na hora de eu ir pro trabalho, eu tenho. Todo dia, na hora que eu vou fazer esse tal tipo de função, eu tenho. Então, assim, às vezes são coisas que vão sendo recorrentes. Certo. Dependendo de como a pessoa está, se ela trabalha alguma coisa, o que é um aviso do nosso corpo, desacelera. Dá uma parada. Dá uma parada. Então, o que é o dar uma E o parada? corpo dá sinais, não dá, Lara? Dá sinais, né? Então, assim, é onde que às vezes a somatização fala, né? O corpo vai falando, né? O que às vezes a gente não consegue dizer em palavras, o corpo vai falando. Muitas das vezes, por exemplo, numa situação dessa que a pessoa ela tem que desacelerar o ritmo, Certo. ela se vê impossibilitada de fazer isso, né? Às vezes, assim, ela tem aquilo, impossibilitada de diversas maneiras. Sim. Tanto pelo constrangimento, de às vezes, assim, ela ter que ficar afastada do trabalho, Tem muito isso. né? E às vezes a pessoa fala, mas, né? Porque, infelizmente, às vezes no ambiente de trabalho, às vezes acontece muito isso, assim, depois que acontece, às vezes as pessoas que estão ali, né? Falam assim, mas por que você não falou? Nossa, ela nunca falou que tinha nada. Sabe? Ou senão, é frescura, né? Então tem esse constrangimento. E tem a questão também que às vezes, assim, independente se a pessoa trabalha fora ou não, né? De casa. Tem a questão, assim, dependendo do que a pessoa tem de demanda, não tem como ela parar.
né? Então, assim, as responsabilidades faz com que ela deixe a saúde mental, né? Que as pessoas ainda negligenciam. Existem muitos tabus, existem muitos, como você falou. Muitas vezes não procura nenhuma ajuda porque o medo do que as pessoas vão falar. Né? Então, assim, e às vezes a pessoa não tem como parar, porque, por exemplo, vamos dar um exemplo. Assim, às vezes uma pessoa que cuida de alguém, né? Que cuida, às vezes, assim, vamos falar de uma pessoa idosa. Sim. Cuida de uma criança, até passa por algum problema mais sério na família, algum caso de adoecimento, que aquela pessoa ela é responsável pelo cuidado direto de uma outra. Certo. Então, assim, essas pessoas elas têm muita tendência também a adoecer nesse sentido. Claro. Eu te falei que pessoas que trabalham... Principalmente os cuidadores, o trabalho dos cuidadores. No cuidado direto, assim, né? Seja de qualquer... É aí que eu falo, tanto no cuidado direto com a pessoa, quanto no cuidado direto, às vezes em partes, assim, burocráticas também, dependendo, né? Então, assim, então ela não tem como. Então, o que acontece? Muitas das vezes, essas pessoas, elas procuram ajuda quando a crise vem. Então, são pessoas que diretamente, às vezes, assim, toda semana... E às vezes a crise passa, aí já não segue tratamento. Não. Né? Não segue tratamento porque passou. Passou, então melhorei, tudo. Fui exposta, veio de novo, né? Então, assim, então ela fica nisso. Então, é muito difícil também... Pra gente, assim, reconhecer, falar, eu preciso de ajuda, eu estou vulnerável a esse tipo de situação. Eu sei que isso é coisa da minha cabeça, que não tem nenhum risco, assim, eminente, que eu falo assim, nossa, o pior vai acontecer. A gente sabe, né? Estamos aqui, pode acontecer qualquer coisa, mas assim, né? Pela lógica, racionalmente, não. E eu preciso de ajuda, eu preciso de um acompanhamento, eu preciso entender melhor o que é isso aqui para eu conseguir lidar. Né? Então, vamos falar assim, de 10 pessoas que passam por esse tipo de situação, digamos assim, que umas 3, no máximo 4, vão fazer um acompanhamento contínuo. E ia te perguntar isso agora, né? A continuidade do tratamento. Então, assim, o que é um acompanhamento contínuo? Com o psiquiatra, porque nesse tipo de situação a pessoa precisa de medicação. Certo. Né? É importante, a medicação ajuda sim. Né? Então, assim, ainda a questão da medicação é uma questão então, o trabalho, digamos assim, o trabalho do psiquiatra, ele anda lado a lado com o trabalho do psicólogo. Isso, né? Porque essa medicação, muitas vezes a pessoa toma medicação, mas precisa de um acompanhamento. Porque aquilo, só a medicação não resolve e às vezes só a psicoterapia também não vai resolver, dependendo... Eles andam juntos. Andam juntos, né? Então, assim, dependendo do que a pessoa está passando, ela precisa da medicação para conseguir lidar melhor, para dar uma estabilizada, né? E tudo. Então, assim, as pessoas ainda têm essa dificuldade, têm esse preconceito, né? Então, assim, às vezes, dependendo da medicação, ela requer algumas mudanças de hábitos, de comportamento, né? Então, às vezes, uma pessoa que, às vezes, assim, por exemplo, assim, tem o costume de inserir bebidas alcoólicas, né, de uma forma recorrente. Aí, muitas vezes, pelo fato de usar um medicamento que não pode misturar. Né? Aí, prefere o quê? Eu prefiro não tomar o medicamento. Isso. Né? Então, às vezes toma num período ali que a crise tá mais aguda e tudo melhorou, ela para, ela interrompe, é onde que às vezes tem o efeito rebote, que o transtorno, quando ele volta de uma forma maior e tudo, né? Então, assim, muitas pessoas, vamos falar, anestesiam esses sintomas na bebida, né? Então, assim, há muitos casos de alcoolismo, né? Utilização de drogas ilícitas, assim, às vezes é uma forma de lidar. Uma forma de lidar com isso, né? De maneira ainda mais prejudicial. É uma quantidade de droga que ela encontra ali para lidar com aquela situação. E aí eu te pergunto, é um transtorno que tem cura? Você acha que tem cura? Você diz o que enquanto profissional para nós? Assim... Os transtornos, né, que é quando a gente vai estudando, né, e tudo assim... Eu sei que diverge muito, né? A ciência todo dia tem uma novidade, né, Lara? Vamos falar assim, uma cura, assim, completa, né, 100%, difícil. O que acontece? O que é possível? A estabilidade, né? Porque quando você tem a estabilidade, você sabe qual o transtorno que você tem. Olha, eu tenho o transtorno disso, eu tenho a tendência a ter isso. Olha, eu sei que, esse tipo de situação, isso aqui, né, me dá um gatilho. Então, a pessoa, ela consegue, assim, lidar melhor
com as situações e tudo, que não vão desencadear uma crise, né? Então, assim, a pessoa, quando ela entende isso, ó, eu tenho síndrome do pânico, eu sei que esse tipo de situação desencadeia isso em mim, então, assim, ó, então é isso aqui que causa, então vamos lidar, vamos fazer essas mudanças. Quando ela se propõe a isso, né, a fazer mudanças de hábitos, de comportamento e tudo, e nisso a gente precisa de ajuda, requer, né? A gente precisa de ajuda. Que tenha... Tem que ter o autocuidado. Isso, tem. Né? Por mais que o profissional esteja lá para cuidar do paciente, ele precisa também querer. E ele precisa fazer a parte dele. Porque muitas vezes o profissional pensa assim... O profissional não, o paciente. Ele pensa assim, eu vou lá e eu tô indo naquele médico, ou naquela médica, ou naquele profissional, ou naquele psicólogo, e não tá resolvendo. Mas, na verdade, não tá fazendo a sua parte. Né? Então, assim, às vezes quer uma solução instantânea, né? E essas mudanças, assim, o que acontece? Requer, às vezes, uma mudança até de um estilo de vida, né? Então, às vezes, pensa, você aí com 40 anos, você é assim. Você fazer, dependendo de uma mudança que você faz, é muito difícil. Né? É possível, mas é difícil, a gente reconhece. Isso. Então, por isso que tem que ter um esforço ainda maior. Então, por isso que precisa, é onde que a psicoterapia ajuda nesse sentido, né? Então, o que é que dá para mudar? O que é que é possível, né? A medicação, ela ajuda também nesse sentido, assim, quando a pessoa não tá conseguindo, vamos dizer assim, ter um autocontrole, né? A medicação ajuda. As pessoas têm muito medo, né? Quando a gente fala em medicação, e existe também um excesso de informação falando sobre essa dependência das medicações, né? Que é onde que as pessoas têm muito medo, às vezes, assim, né? Dessa dependência. Mas quando que a gente pode falar que existe essa dependência real ou que naquela fase você precisa daquele tratamento e você vai ganhar uma alta daquele tratamento, né? Existe essa diferença? Tem, por exemplo, a pessoa quando ela tem uma dependência da medicação, né? Então, às vezes, assim, a medicação, à medida que ela vai tomando, ela vai ali, aquilo assim, é como se o organismo vai acostumando, né? Então, assim, a pessoa ela fica dependente exclusivamente do remédio, do efeito do remédio. Às vezes ela não faz uma psicoterapia, ela não tem uma mudança de hábito. Mais um motivo que precisa ser associado. Isso, então ela fica escrava mesmo da medicação, né? Então, às vezes, uma medicação que tinha ali tantos miligramas já não faz efeito, já muda para outra. Então, acaba que chega um ponto que realmente... Pode gerar. Então é aquilo que sim, aquilo é uma coisa assim, faz um efeito a curto prazo. Então aí já é uma dependência, né? Que é muitos casos aí que a gente vê. Às vezes a pessoa assim, ela toma N medicações, né? E assim, aquilo só piora. Né? Mas a pessoa assim, ela fica só à mercê da medicação. Exatamente. Né? Ela não tem uma mudança de vida, ela não faz um acompanhamento. Que aí às vezes toma um pra dormir, um pra acordar, um pra ficar controlado, um pra ficar triste, um pra ficar alegre, tipo assim, né? Um pouquinho falando, mas existe isso e não faz nenhuma atividade física. Né? Que a gente sabe que tem a liberação hormonal. Que já contribui positivamente. Essas questões, né, assim, a atividade física é fundamental. Qual que é a melhor medicação, né? A atividade física, né? Então, assim, hoje a gente tem N atividades físicas para N estilos, né? Porque não é obrigado a você, quando a gente fala atividade física, a pessoa fala assim, tem gente que fala assim, eu não gosto de academia. Isso, Como se fosse só isso, né? No meio de uma infinidade de opções, a pessoa já se vê falando, já se vê naquela que não gosta. A mente já joga pra fazer aquilo que não gosta. Não, eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo, como se fosse ter que ir todos os dias, assim, né? Então, assim, são defesas, né? Porque a gente reconhecer que a gente precisa desse tipo de ajuda, a gente, assim, está se colocando numa situação de vulnerabilidade, e nós não gostamos disso. Né? Isso é muito ruim. A gente se vê vulnerável, né? As pessoas nos vê, eu estou em vulnerabilidade. Infelizmente, tem uma frase antiguíssima, meu Deus, mais velha do que eu não sei nem te falar o quê, que quando a gente não cuida, né? Quando não cuida para não ter a doença, você cuida da doença. Né? Quando você não faz uma prevenção. Então, isso também cabe para a saúde mental. Porque muitas vezes estava no início, mas aquilo que era, como você falou, que às vezes começou com ansiedade exagerada, ela pode se transformar em transtornos muito maiores. Né? E aí, quando a gente fala de cura, como você falou, você tem um tratamento, você tem, né? Mas aí o que acontece?
É preciso antever. Isso. Eu sei que tem muita gente que... A gente fala dessa parte da atividade física, até estava dando uns artigos, estudando uns artigos... E a gente sabe que tem gente que, às vezes, realmente não tem tempo. Não, né? não tem. Não tem tempo Não. porque tem obrigações financeiras, Sim. porque isso, porque aquilo. Mas, infelizmente, é um dos fatores que contribui para as doenças psíquicas, os problemas, né, digamos que, de saúde de caráter mental. Pois é, aí nessa questão, assim, a pessoa, quando ela tem uma abertura, assim, de falar, eu estou com esse problema, eu preciso fazer algumas mudanças. Então, dependendo, assim, ó, eu trabalho nesse tipo de serviço, eu tenho essa carga horária X, eu preciso mudar. Né? Então, às vezes, eu vou ter que mudar de trabalho, eu vou ter que ver algum jeito, às vezes, assim, de diminuir a carga, né? Então, assim, realmente, porque quem trabalha o dia inteiro, às vezes, assim, chega em casa, ainda tem os afazeres de casa para fazer, realmente não tem às tempo. Vezes filhos, né? Então, assim, às vezes, são mudanças que, às vezes, assim, vai requerer o primeiro passo da pessoa. Né? Pra não ter que parar depois, né? Porque às vezes a gente não pensa isso. Se eu não parar um pouquinho todo dia, eu uma hora vou ter que parar de vez. Isso, aí chega aquele momento que a pessoa, assim, ela é obrigada a se afastar. Aí né? que é o complexo, né, Lara? Aí ela é obrigada a se afastar, porque às vezes aquilo, assim, se somatiza de uma tal forma, né? Que às vezes realmente ela vai ter que ser obrigada a parar, por exemplo, por algum problema orgânico mesmo. Sim. Né, que desencadeou para algo orgânico mesmo. Né? Então... Agora, Lara, me fala uma coisa. Você que é atuante dentro da prática clínica, como lidar, né, com... Você tá tudo bem, tá? Mas com aquele colega, né, digamos, do trabalho, ou aquele familiar, que ele tá com Você percebe que ele tá, porque você não é psicólogo, você não é médico, não pode dar o... Ele tá demonstrando sinais e sintomas que não tá bem e não quer ajuda. Como você conviver, como lidar com essa pessoa, com esse profissional, que você fala assim, não, fulana não tá bem já tem tempo, né? Muitas vezes no ambiente profissional que você né, atua muito, né, nos seus atendimentos. Como lidar, Lara? Olha, às vezes assim, quem tá de fora, né, fora da pessoa, percebe muito mais, né, com muito mais nitidez do que a própria pessoa, né? Então, quando a gente vê alguma situação assim, assim, se é uma pessoa que você tem um certo grau, assim, de intimidade, né, que você conversa, né? Não custa nada você perguntar, tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Como é que tá, né? Pelo que a pessoa vai te responder, e você já vai ter uma noção. Ela pode falar, eu tô passando por uma situação assim, eu tô meio assim e tal. Ou senão, não, tô bem. Mas você tá vendo que ela não tá bem. Ela tá se defendendo, não, tô bem, não é nada não, né? Esquenta não. Quando a pessoa se defende demais, né, é um sinal que ela mesma não aceita aquela dificuldade. Então, assim, dependendo da situação, por exemplo, você conhece, às vezes, assim, a pessoa é casada, você conhece a esposa, né, o filho, alguma coisa assim, né, comenta. Né, olha, o fulano tá assim, tá desse jeito, em casa ele tá assim também, né? Como é que ele tá em casa? Porque eu tô vendo que no trabalho ele tá dessa forma, né? Então, é importante, né? Mas o que acontece? Essas pessoas também, às vezes, assim, e a pessoa tá vivenciando isso, a gente que tá perto dela, às vezes também é muito angustiante para nós. Porque às vezes a gente vai entrar em contato com coisa que eu também tô passando. Né? Que tem muito disso também, né? Você vê o outro irritado, você vê o outro aborrecido, mudou completamente o comportamento. Mas e você, né? Então, já entra também nesse fator. Então, aí, às vezes, às vezes, assim, eu vou fazer de desentendido também, né? Porque eu também tô assim, então fica aquela coisa, né? É que todo mundo sabe o que tá acontecendo, mas ninguém fala nada. E aí a gente pensa, já até vi algumas coisas, que um profissional, num ambiente de trabalho, onde ele está totalmente, digamos que, desestabilizado, irritado, chateado, aquela pessoa que... Problema com um, problema com o outro. Ela consegue desestabilizar toda a harmonia dos outros que não estão passando. Isso. Né? Por isso que as empresas precisam também ter esse olhar, né? Hoje, o número de doenças ocupacionais aumentaram agora. No final do ano passado, aumentou o número de doenças que são consideradas do trabalho. Principalmente as doenças de caráter psicológico. Né? Você tá aqui que não me deixa mentir. Então, esse olhar que as empresas precisam ter para essas pessoas é importante, né, Lara? É importante, né? Porque, assim, às vezes ali, naquele ambiente ali,
ali é que, assim, não é só uma ou outra pessoa Sim. que está doente, o ambiente está doente. Por que que o ambiente está doente? Pode ser por questões pessoais, de cada um tá vivendo, por questões mesmo organizacionais, né? Então, assim, é importante mesmo, assim, empresas que têm um RH, né, assim, Sim. ter trabalhar essas questões. Porque que acontece? Quando a gente fala em saúde mental, às vezes as pessoas ainda muito associam, assim, psiquiatra, psicólogo, remédio, CAPS e sabe, essas coisas Existe. assim, né? Uhum. Então, assim, e não é. A saúde mental, assim, ela tem que ser uma coisa, assim, ser debatida nesses espaços, Sim, assim. Hoje exatamente. a gente, assim, com o avanço aí das tecnologias, redes sociais, a gente vê muitos profissionais, assim, de renome, né? Que discutem isso abertamente, em programas, né, de televisão, artistas. Então, assim, hoje a gente tem um espaço maior para discutir essas questões, né? Porque a gente vê, assim, que não é só eu que estou passando por isso, a outra pessoa também está passando, às vezes até uma situação pior, Sim. enfim. Hoje é algo que nós temos mais acesso para discussão, né? A discussão ela é mais permitida nos dias de hoje, né? Então isso é importante. Então isso é uma situação que é importante a gente ter mesmo, a gente falar, né? É importante falar, porque na verdade não é só o trabalhador ou o colega sim. que perde diante disso, né? Todo mundo perde. Sim, né? Todo Então, mundo assim, perde um então pouco. às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade, como eu te falei, às vezes ela vai ter uma dificuldade de ir no médico, né, tomar uma medicação, fazer um acompanhamento psicológico, beleza, às vezes naquele momento ali, é muito difícil para ela, né, ela às vezes, olha, eu precisar de uma medicação para dormir, eu precisar de um estabilizante de humor, nossa, eu precisar ir fazer terapia, porque terapia nem sempre é confortável, né, terapia a gente vai voltar em coisas lá de trás, que às vezes assim, que não quer mexer. Não quer né? mexer, que sem ainda saber me que dói vai sempre muito. quando você também não mexe, também é um problema, porque você tem os gatilhos que aparecem. Né? Uma hora aparece. Então, assim, é muito complicado, né? A gente se abrir a isso. Mesmo que, assim, é uma situação entre você e o profissional, ninguém tá sabendo, mas é difícil, né? A gente se colocar nesse lugar. Então, essas questões, às vezes é uma palestra, né, que tem, olha, é uma discussão, é uma dinâmica, olha, é uma atividade, né? É uma mudança, às vezes, assim, uma otimização na carga horária, alguma coisa assim. Isso já é uma forma de auxílio, né? Já é uma forma de ajuda, né? Então, assim, falando assim, em termos, né, de empresas, né? Agora vamos falar assim, dentro de casa, né? Que às vezes, assim, olha, às vezes eu trabalho num local bacana aqui, né? Às vezes eu exerço um tipo de profissão na qual me permite eu fazer essas regulações, assim, mas às vezes na minha casa tá um caos. Às vezes justamente o meu relacionamento com o meu parceiro, com a minha mãe, com os meus pais, com o filho, os irmãos. Tá, né? Então, assim, tá bem conturbado, né? Como que faz dentro de casa? Né? Porque, como é que consegue ter esse diálogo dentro de casa? Porque dentro de casa é pior, que às vezes você não vai poder sair, você não vai poder, né? Então é muito mais, assim, difícil às vezes de lidar dentro de casa, né? Porque às vezes, assim, as pessoas, assim, quem tá ali do lado da pessoa, tá vendo que a pessoa não tá bem, tá? Problema dela, se ela quiser ajuda, ela que se vira, né? Então, assim, às vezes culpa a pessoa... Né? Tem muito isso, a culpabilização, né? É onde que a pessoa às vezes fica muito constrangida em buscar e pedir ajuda por conta disso. A saúde mental, ela realmente é um tabu grande. Isso, né? Então, assim, dentro das famílias isso é muito complicado, né? E assim, falando nisso, que também tem relação com essa questão, né? Assim, da síndrome do pânico e tudo. Hoje, o que a gente vê? Um crescente aumento de casos de suicídio. Sim. Né? Então, quando você vê, às vezes, assim, nossa, né, aquela pessoa suicidou e tudo e tal, mas aquela pessoa mas ela não tinha não nada. Tinha nada. É isso mesmo. Como assim? Né? Mas ela trabalhava, ela fazia isso e ela tava... Ela sempre via feliz, sempre via dando bastante risada, tudo, né? Sem saber que, às vezes, o riso exagerado, a alegria exagerada também esconde. Muitas vezes. Muitas vezes não. Possivelmente pode esconder alguma coisa também, né? E às vezes, assim, quem via de fora não sabia o que estava acontecendo de dentro. O dentro, tanto assim, né? O emocional da pessoa, como dentro de casa também. Né? Porque, assim, às vezes aquilo, né? Por fora a gente consegue lidar melhor, a gente dá uma disfarçada e tudo, mas às vezes dentro de casa a gente. Né? Na verdade, assim, tem gente que fala assim, não,
dentro de casa que mostra quem que é. Né? Então, Porque, na verdade, é o nosso espaço de ser. né? Então, Porque, na verdade, é o nosso espaço de ser, né? Sim. No trabalho, muitas vezes, você tem aquela formalidade, Isso, você né? consegue Aquelas segurar questões. mais. Você consegue segurar. Agora, em casa... Pois é. E aí... Então, às vezes você ser em casa é complicado, né? Porque assim, né, por mais que assim, é meu parceiro, é meu filho, são os meus pais e tudo, mas são pessoas que às vezes assim, vai ter dificuldade também de acolher a sua dor, de acolher o que você tá passando, os seus traumas, a sua história. Daí a importância de você procurar realmente um profissional. Porque às vezes também, vou entrar numa vertente, que eu sempre falo. Às vezes você está conversando com um amigo, você está conversando com uma amiga que ela não sabe te orientar naquele problema. Sim. Existem pessoas que estudaram para aquilo. Às vezes, você vai pedir até um conselho. A pessoa vai pedir um conselho, aí eu vou te dar um conselho das minhas vivências. Isso. Que não são as suas. Que não é porque deu certo pra mim que vai dar certo pra você. Não é porque não era nada pra mim que pra você não vai ser. Então, a importância de procurar um psicólogo, né? Um profissional que estudou esses caminhos da mente pra poder você conseguir uma ajuda. Pra poder a pessoa, ou você até indicar. E outra, às vezes o seu amigo tá passando por isso. Fulano, eu acho que eu nem consigo te ajudar, mas eu vou te ajudar a procurar um profissional para te ajudar. Vamos procurar um profissional para te ajudar? E isso faz uma diferença, porque você tem aquele amigo que te ajudou a encontrar um caminho. Não deixa de ser amigo, mas às vezes aquela opinião que você vai dar para aquela pessoa não vai, né? Eu sei que a gente precisa escutar, né? Escutar é para todos, né? Escutar é para todo mundo. Acolher aquilo que a pessoa tá falando. Porém, a gente precisa entrar nesse caminho que é um profissional que vai, com certeza, poder ajudar ainda mais. Agora, me fala um pouquinho de você, Lara Gonçalves. Como que você decidiu fazer a psicologia? Em que momento que você falou assim, não, é com isso que eu quero trabalhar? É algo complexo. Sim. Né? E estar dentro da psicologia, como a gente estava conversando, muita gente nem forma e não dá continuidade, né? Eu vejo que você já é até mestre em psicologia. Parabéns, inclusive. Obrigada. Mestre em psicologia, então você, além de fazer a sua graduação, você falou assim, não, eu vou aprofundar ainda mais. Então você gosta. Gosto, né? De onde surgiu essa vontade de você atuar nesse campo? Eu me lembro que na época da escola, né? Assim, colegial, ensino médio, a gente fazia aquelas visitas, feira de profissões. Sim. Acho que eu tava, não sei se era no primeiro colegial, segundo, a gente foi fazer uma feira foi na feira de profissões que teve lá na UF, né? Que tem lá todo ano, tudo. Aí nós fomos, né? Aí eu lembro que cada sala era um curso e tal, e eu lembro que eu entrei na sala da psicologia, né? Que eles falavam um pouco do curso e tudo mais. Eu falei, acho que é isso aqui. Né? Achei interessante, né? Aí tudo, beleza. Quando eu entrei e terminei o terceiro colegial, né? Eu falei, não, quero fazer psicologia, né? É esse curso mesmo que eu quero fazer. Achei interessante, né? Gostei, me identifiquei. Falei, não sei por quê, né? Assim, depois que a gente vai estudar, a gente sabe por que a gente identifica. Mas falei, não, é esse curso. Tudo bem, eu terminei o colegial, aí eu fui fazer o cursinho, né, preparatório e tudo mais. Nesse período aí, a minha avó adoeceu, enfim. E aquilo me mexeu muito com as minhas emoções, né, naquela situação e tudo. Então, nesse período, assim, que a minha avó estava mais doente, assim, eu dei uma pausa, assim, no cursinho, não prestei vestibular, fui fazer outras coisas, né. Trabalhei de auxiliar administrativo, né, e tudo e tal, mas foi, não, qualquer hora eu faço isso, né, eu faço curso e tudo. Aí, tem um determinado momento, foi, não, acho que agora tá na hora. Eu acho que agora é a hora de eu entrar mesmo pra psicologia, né. Então, na época que ainda não tinha, né, na faculdade, tem aquele agora, ainda não tinha psicologia, era só em Uberlândia. Eu falei, olha, na UF é muito concorrido e tudo. Eu falei, eu já tenho um tempo que eu já estou estudando. Que eu tô estudando. Eu falei, não, fazer um cursinho e tudo de novo, não. Eu falei, não, eu vou fazer uma faculdade particular, né? Eu conversando com uma outra psicóloga que fez faculdade de psicologia lá na Unitri, na graduou, ela falou, ela é uma boa faculdade e tudo. Eu falei, não, então é lá.
E nisso eu fui, né? Me matriculei, entrei lá em 2016, né? Lá na Unitri. 2020, meu ano de formação, né? Então, vou formar e tudo mais. Começo de 2020, o que é que nós temos? Pandemia. Sim. Né? E aquela coisa, vou formar... Aí você já viveu a prática da saúde já no auge, quando né? Eu lembro quando a gente ia começar os estágios, né? Clínicos, tudo e tal. Veio o lockdown, enfim. Resumindo, eu finalizei meu curso no online, né? Sim. O estágio foi online, né? A colação de grau foi online. Então, assim, foi tudo... Viveu esse momento. Esse momento, né? Na íntegra, né? Que agora até, inclusive, virou prática, né? Então, prática. Hoje mesmo que não estamos mais, né, sobre o surto, mas continua, né? Porque é uma realidade. Sim. Formei, comecei a realizar atendimentos online, que era a única possibilidade que tinha, né? Atendimentos clínicos mesmo, porque estava tudo fechado e tudo, foi bom. Então, a única possibilidade que eu tenho de atuar é na área clínica, né? Atuação clínica, atendimento online. E assim, durante a graduação... Eu sempre falava assim, acho que eu não vou para a área clínica, não. Acho que não é muito o meu tipo, né? Acho que não tem muito a ver comigo e tudo. Mas diante das circunstâncias, foi o único espaço, né? Que eu tive para atuar, digamos assim. Né? E quando eu comecei a atuar, eu fui vendo, né? E tudo eu fui vendo assim, olha, eu tenho afinidade com isso, eu tenho um conhecimento em relação a isso, assim, à medida que você vai tendo também os feedbacks, né, dos pacientes, claro. Assim, você vai ver, eu acho que esse aqui é meu campo de atuação, né? E nisso eu fiquei atendendo online e tudo. Quando eu tava no 10º período, teve outra parte também que volta um pouco. Quando eu tava no 10º período, eu sempre gostei muito da área da saúde. Assim, o meu interesse pela área da saúde, durante o curso, foi quando eu estava no 8º período. No 8º período a gente fez um estágio numa ILPI. Sim. Né, que é uma instituição de longa permanência para idosos, né, conhecida como casa de repouso. Quando eu fui fazer esse estágio, né, e tudo, a gente vai conhecendo, eu falei, gente, a área da saúde. Eu gosto dessa área. Falei, minha área é essa, né? Quando eu estava no 10º período, na época, né, que estava tendo a pandemia e tudo, eu tive a oportunidade de fazer um estágio no hospital de campanha que teve aqui em Araguari, né, no combate à pandemia, né? Então, assim, eu fui fazer esse estágio, estava no último período, fiquei lá até perto de terminar o curso. Foi uma experiência muito boa, porque ali você tinha contato com as pessoas que estavam, né, infectadas, com a família, com a equipe. O emocional já estava daquele jeito, isso, né? De todos, né? Não só dos que estavam adoecidos, mas com a família. Né? Então, assim, profissionais. Isso, então, assim, um ambiente bem tenso, né? Então, assim, ali você via que cada pessoa reagia de uma forma, né? Cada família reagia de uma forma. Às vezes a família ficava mais preocupada do que a própria pessoa que estava ali internada, né? Enfim, e às vezes a pessoa, o caso evoluía para uma situação mais grave, ela precisava ser entubada, enfim, né? Essa situação toda que nós aí que vivemos nesse período, né? Isso, né? Então, assim, os profissionais ali dando o seu melhor, o seu máximo, mas dependendo da situação, isso não era o suficiente, né? Então, assim, aquele clima, assim, olha, de você, né, se preparar e tudo, paramentar e tal, você vai embora, será que eu tive algum contato, né? Então, assim, foi uma experiência muito, muito interessante, né? Apesar que, assim, não foi num momento bom, né? Porque foi uma situação bem complicada que a gente viveu, né? Mas foi inesquecível, né? Para você enquanto profissional. Eu digo que todos os profissionais que atuaram nesse período, né, dessa pandemia, dessa loucura que nós vivemos, tem história para contar. Porque, com certeza, não somente os profissionais como todos, né? Todos no mundo, né? Passaram por isso. Mas são histórias que quando a gente conta, a gente relembra, a gente vive novamente. E principalmente nesse cenário da saúde, como você vivenciou, né? A gente fala em educação, a gente fala em área da saúde, porque a gente sabe que a psicologia tem várias áreas, né? Tem gente que pensa que não. Tem a área da educação, né? A área do empresarial, né? Você tá organizacional. Tem a área da saúde, tem a área social, tem a área também do jurídico, que é a
forense, né? Isso, Então, são muitas Tem, especialidades, sim, né? Quero parabenizar todos os profissionais de Sim. psicologia, que é um trabalho maravilhoso em Sim. todas as áreas, né? Quando a gente fala da saúde, a gente tem um carinho também. Sim. Quando eu inclusive, nisso, quando eu entrei no curso, eu achei que eu ia para a área organizacional, porque era um local onde eu já trabalhava, né? Essa parte administrativa, essas coisas assim. Falei, acho que é organizacional. Mas à medida que o curso vai avançando, você vai experimentando outras coisas, você vai se identificando melhor, né? Falo, Foi onde que eu fui assim, acho que o meu coração tá mais aqui na área da saúde. Então, assim, essa experiência, quando eu fiz esse estágio, eu falei, não, realmente é a área da saúde que eu quero. E quando eu comecei a fazer os atendimentos clínicos, né? Então, assim, a maioria dos casos que passou, né, que veio e tudo, eram questões mesmo relacionadas à saúde, né? Transtornos de ansiedade, depressão, né? Enfim, então, sempre voltado para isso. Quando foi no primeiro semestre de 2021, eu entrei no mestrado, né? Até então, o mestrado não era uma... Na Universidade de Uberlândia, né? Federal de Uberlândia. Na UF, pela Federal de Uberlândia. Então, o mestrado era uma coisa, assim, que eu tinha em mente, mas algo mais... né, futuro, assim, não era uma coisa assim, sair da faculdade e já ir para o mestrado. Mas diante das circunstâncias, né, do contexto que estávamos, assim, tudo muito incerto, né, vai abrir, não vai abrir, quando, enfim. Eu lembro que um dia eu estava no final de uma disciplina, uma professora minha dava essa disciplina, a gente era muito assim, a gente conversava muito e tal, daí um dia ela conversando comigo, ela perguntou, o que você tem? Você tem algum plano, assim? Eu falei, olha, então, diante das circunstâncias, sinceramente, não tem muito assim, Vou continuar estudando. Eu falei, eu falei, vamos ver, né? Eu falei, eu tava pensando em fazer uma especialização aí, mas aonde que eu tava pensando, eles não vão abrir turma, nem nada. Eu falei, olha, por que você não tenta o mestrado? Você foi uma boa aluna, você tem facilidade com essa área de pesquisa e tudo, né? Falei, dá uma olhada no edital. Quando surgir Bacana. O próximo processo, né? Você participa. Eu falei, pode ser, né? Enfim, e tá. Aí, beleza, né? Comecei a fazer os atendimentos e tudo. Aí teve um dia que eu falei, deixa eu entrar aqui no site do programa, né? De pós-graduação, deixa eu ver quanto que vai ter. Aí eu já tinha um edital lá. Tava só te esperando. Tava, eu falei, meu Deus, assim, em cima da hora, assim, fiquei, nossa, e agora, né? Eu fui ler o edital, peguei o projeto, né? Monta um projeto, eu falei, gente, o que eu vou fazer, né? Em qual área, o que eu escolhi? Eu entrei na linha de pesquisa de processos psicossociais em saúde e educação. Dentro dessa linha tem várias, né? Várias abordagens, vários, assim, assuntos, né? Então, a temática que eu trabalhei é doenças crônicas, né? Essas coisas mais voltadas na área da saúde. Pela experiência que eu tive com a questão desse estágio que eu fiz, né, na ILPI, a questão também do estágio que várias eu fiz. Vivências diferentes, inclusive, né? A instituição de longa permanência do idoso, ela é uma outra abordagem, né? Então, isso enriquece também bastante para você, né? E eu vivi também uma situação, como eu te falei, quando a minha avó adoeceu, então eu vi o processo de envelhecimento, adoecimento e falecimento, né? Então, eu falei, olha, eu acho que nessa parte aqui eu tenho algum certo domínio, né? Aí eu montei o projeto, né, e tudo, né, com o orientador que era dessa área, né, e falei, vamos lá, né, vamos tentar. Se der certo, ótimo, se não der, tudo bem, né. Tentei, passei, comecei, né, fazer o mestrado e tudo. A pesquisa que eu desenvolvi foi pesquisa de campo, né, numa instituição, foi muito bacana, foi com profissionais da saúde, né, foi bem interessante, por isso que eu tô te falando, assim, que às vezes... Aí assim, torna mais rico ainda mais, né, porque você traz uma vivência que muitos profissionais, às vezes você estava lidando com profissionais que eram de outros segmentos. Então, vai agregando as coisas, né? Então, é o que eu te falei, assim, quem trabalha na área da saúde é um pessoal que tem muita propensão a desenvolver esse tipo de transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, né? E outras, burnout também, né? Então, assim, foi bem interessante a pesquisa, né? E que eu fiz, então, gostei muito, né, da experiência, tanto do mestrado em si, né? Gosto muito dessa área acadêmica, né? Acho que não entraria também se eu não tivesse uma afinidade, né? Mas você faz atendimento, me conta uma coisa, você faz atendimentos
hoje onde? Então, Minas Gerais, né? Que então, você é Uberlândia, Araguari. Isso, então. Aí quando eu tava, terminei o mestrado, eu tive uma oportunidade de trabalhar num PSF pela Prefeitura de Indianópolis, na atenção primária, né? Até então, assim, eu estava realizando mais atendimentos, às vezes assim, atendimentos online, às vezes assim, alguns atendimentos presenciais eu realizava também, né? Aí quando eu estava terminando o mestrado e tudo, né? Eu falei, não, acho que aí surgiu essa oportunidade de eu trabalhar na atenção primária, né? Na área clínica, a área que eu já atuava, né? Eu falei, não, vamos ter essa experiência. Foi uma experiência muito bacana, né? Fiquei lá um tempo lá, então assim, foi um momento assim de muita aprendizagem, muito enriquecedor, né? Porque onde que eu te falei assim, essas questões, às vezes assim, não tem uma faixa etária específica, né? Então, às vezes assim, isso aparece às vezes em várias faixas etárias, né? Então você como vê... você falou, que até mesmo em crianças, isso, né? Então você vê que ali, às vezes a pessoa chega... Na situação, se você ver se ali ela não fizer o acompanhamento, vai desencadear nisso, né? Então, assim, a área clínica, a área hospitalar, então é uma área que assim, digamos assim, que eu tenho um certo conhecimento. Aí você atende, você faz consultas online, né? Sim, Depois eu vou colocar o Instagram, tá? Da Lara, no nosso, nas nossas redes, né? Além da divulgação do nosso episódio de hoje, que a gente vai fazer umas divulgações para falar sobre isso, eu vou também disponibilizar, porque aí você também pode ir, se você tiver interesse em conversar com a Lara, porque às vezes você vai muito de afinidade, né? Às vezes você pensa que todo mundo teve uma experiência ruim, às vezes com um psicólogo, com um profissional. Isso, vai muito isso. E aí você pensa, rotula, né? Então, às vezes, se você conhece uma pessoa que tá dentro da sua linha, né? Dentro de alguém que pode te ajudar, então, de qualquer forma, eu vou colocar o seu contato. Eu fico à disposição, né? Então, assim, atendimentos particulares, assim, eu não é, vamos falar assim, o meu carro-chefe, né? Então, às vezes, assim, é aquilo também. Às vezes, dependendo do caso, dependendo da situação, né? A gente abre uma exceção. Igual eu falei, eu atuei esse tempo aí em Indianópolis, né? Agora eu vou começar a atuar em Estrela do Sul. Ah, que bom. Sabe? Tá vendo que eu falei certo quando eu falei Minas Gerais? Então, assim, eu falei, eu estou aqui na região, né? Eu falei assim, eu resido aqui em Araguari, mas assim, a minha vida acadêmica tá em Uberlândia, a minha vida profissional tá por aí. Tá por aí, exatamente. E hoje também, através do online, a gente tá em qualquer lugar, né, Lara? E tem os atendimentos online também, que isso aí foi uma ajuda muito grande, né? Que isso aí facilitou muito. Principalmente nessa questão de psicologia, né? Tanto para o profissional quanto para o usuário, né? Então, assim, foi uma oportunidade muito boa, assim, que assim, a pandemia deu uma acelerada nesse quesito, né? Porque o que acontece? Às vezes também a pessoa tem muita dificuldade em estar assim, face a face. Exatamente. Né? Então, às vezes, no online... Muitas vezes, eu digo, não abrangendo a todos agora, homens, né? Muitos homens. Eles, às vezes, não têm vergonha, às vezes, do profissional. Mas quem vai estar lá na recepção? Pessoal, até da recepção, a turma da recepção. Será que alguém vai me ver entrando? Né? Isso, tanto a psicologia como a psiquiatria. Então, foi um ganho muito bom o teleatendimento. Né? O teleatendimento veio, eu sempre falo, ele veio pra somar, veio pra ficar. O pessoal pensou que era temporário, falei, opa, né? Não. Veio pra ficar e veio pra somar. E muitas vezes, por exemplo, assim, às vezes, assim, num teleatendimento, houve situações, às vezes a pessoa tava passando, às vezes, assim, por um momento, né? De crise, alguma coisa assim. De repente, assim, surgiu alguma intercorrência fora do horário que estava marcado para ser atendido, né? Que era uma situação que precisava de uma intervenção ali naquele momento, naquela hora. E às vezes, assim, ó, você abria ali, você entrava ali numa videochamada, você conversava com a pessoa, verificava o que era, entendeu? Então, assim... E eu te falo, muitas vezes, profissionais de saúde, eu vou falar, próprios psicólogos, médicos, enfermeiros, técnicos, assistentes sociais, eles têm vergonha, às vezes, de procurar no lugar físico e vai que eu chego lá e tem paciente meu lá. Mas como é que eu vou ficar? Como é que eu vou ficar? Vai pensar o quê? Então, existe isso. Existe. Então, esse formato de teleatendimento, ele é muito bom também nesse sentido. Né? Ajudou bastante, né? Em ambos. Às vezes até do próprio consultório, né? Do profissional de saúde, ele faz uma consulta dele com outro profissional, né? Lara, te agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigada por ter recebido o nosso convite do nosso podcast É Bom Pra Quê? Né? Eu tenho certeza que tudo que você falou pra nós, a gente consegue agregar a nossa vida e vai conseguir alcançar e ajudar muita gente.
né? Desmistificando muita coisa e deixando aberto também para as pessoas sempre procurar ajuda em questão de saúde mental. A gente falou hoje do síndrome do pânico. A gente tem vários temas para falar sobre a saúde mental, né? Eu conto com você para me ajudar nessa tarefa, viu? Porque eu tenho certeza que a gente consegue alcançar as pessoas. Aqui tá um link de inscrições, que você pode ouvir outros episódios, escutar isso mais uma vez, compartilhar com alguém também. Às vezes você precisa falar assim, opa, gostei muito desse conteúdo, eu vou compartilhar com minha irmã, minha amiga, meu tio, meu marido, né? Eu também peço isso para os nossos ouvintes e telespectadores. Que às vezes a pessoa não está vivenciando mas isso, mas conhece alguém, né? Então, às vezes, até uma forma, você que não conseguiu encontrar uma forma de ajudar alguém, às vezes é uma forma de você ajudar alguém, você compartilhando o nosso episódio. Lara, muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade, né? É uma honra estar vindo falando aqui, né, sobre saúde mental, que é minha área de formação, é onde que a maior parte da minha vida eu passo, né? Nessa área, então, assim, espero ter contribuído, com certeza. né? Assim, saúde mental é uma área muito ampla, né? Se a gente, assim, se a gente for discutir, a gente passa aí, né? Dias e dias falando, mas, assim, essa questão que a gente discutiu hoje foi importante, né? Assim, a gente não, como se diz, a gente não aprofundou, assim, totalmente, né? Mas, assim, digamos assim, as coisas necessárias, né? Vamos jogar dicas de primeiros socorros, vamos dizer assim. Primeiros socorros. Então, assim, é importante mesmo ter esse espaço, né, de divulgação da gente falar, né? E fica à disposição de vocês aqui, para as pessoas também que estão assistindo, né? Qualquer coisa no que eu puder ajudar, dentro do que eu sei, né? Me coloco à disposição. Fico à disposição também precisando trazer outras discussões, outros assuntos. Eu te agradeço. Eu que agradeço Lara? Vocês, Falamos tá com Lara Gonçalves de Souza, psicóloga, mestre em psicologia e saúde mental. E estamos abertos a você dar sugestões de episódios voltados para a saúde mental. Você pode colocar para nós aqui, que a gente busca profissionais, assim como a Lara, dispostos a ajudar e passar conhecimento de maneira gratuita para você. Um grande beijo e até o nosso próximo episódio.